Amigas, estes serão os lindos panos de louça que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que eles ficam. Eles são super rápidos de fazer. Você usa qualquer pedacinho de tecido que você tenha na sua casa e olha que graça que ficam os nossos panos de louça. Você pode fazer em estampa de xadrez, estampas lisas, florais. Venham comigo para nós fazer estes lindos panos de prato juntas hoje. Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de dois tecidos de estampa, de cores que vocês mais gostem. Eu vou trabalhar com esses dois tecidos. O tecido amarelo, que vai ser a base do nosso trabalho, nós precisamos cortar uma faixa com 25 centímetros de altura e mais larga que o nosso pano de louça, 1,5 centímetro de cada lado. Então, eu vou cortar essa faixa com 1,5 centímetro de cada lado e ela terá altura de 25 centímetros. Esse tecido que eu estou usando é o tricoline. Eu cortei, então, a minha faixa com 25 centímetros de altura e mais larga que o meu pano de louça, 1,5 centímetro de cada lado. E nesta faixa de base, nós vamos fazer uma marcação. Aqui na parte de cima, nós vamos marcar 5 centímetros, 5 centímetros bem no cantinho, nós marcamos 5 centímetros. E no outro canto também marcamos 5 centímetros. E vamos dobrar esta parte e vamos passar 5 centímetros. Na parte de baixo também, nós vamos fazer essa marcação de 5 centímetros. E do outro lado, 5 centímetros. E vamos passar e dobrar. Nós vamos fazer essas marcações. 5 centímetros, vamos passar e dobrar. E do outro lado também, 5 centímetros e vamos passar. Marquei no meu pano de base os 5 centímetros em cima, eu dobrei e passei. Na parte de baixo também, marquei 5 centímetros, dobrei e passei. Muito bem. Sobrou uma faixinha, que esta faixinha eu cortei para nós fazermos um acabamento lá em cima. Ela tem 4 centímetros de altura e também é mais larga que o meu pano de louça, 1,5 centímetro de cada lado. Essa faixinha nós vamos usar depois. Muito bem. Com o outro tecido, na estampa que você escolher, nós vamos fazer uns recortes no tecido. Vamos dobrar o tecido. Esse tecido é da largura do nosso pano de louça, também mais largo, 1 centímetro, 1,5 centímetro de cada lado. Nós vamos dobrar esse tecido ao meio e vamos fazer um recorte. Este recorte, você pode estar riscando e fazendo a mão livre. Ou você pode pegar um papel que você tenha em mão aí para fazer o seu molde. Você dobra esse papel, lembrando que esse meu tecido tem 10 de altura. E o molde também, você pode ter ele mais largo ou pode ser mais estreito. Eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam bem, como que eu fiz o meu molde. Nós encontramos nos armarinhos umas réguas prontas, mas eu não tinha em mãos, então eu fiz assim. Eu dobrei um papel, 15 centímetros de altura o meu papel tinha, 15 centímetros. E eu peguei a minha tesoura e cortei o meu papel aleatoriamente. Fui cortando e fiz este molde que eu usei. Eu vou mostrar para vocês aqui, fazendo para vocês o moldezinho, como se vocês estivessem fazendo aí em suas casas. Esse meu moldezinho, vou mostrar para vocês. Olha a altura que tem aqui no canto, 5 centímetros. Aqui ele tem 6,5. Aqui no meiozinho, ele tem 7. E aqui, ele tem 5. E aqui, ele tem 7. Vocês vão pegar uma réguazinha e vocês vão fazer essas marcações. Vocês marcam 5 centímetros no início, marca mais um pouquinho de 7, marca 6, marca 7, marca 5, marca 7 e marca 5. Aí, vocês pegam a sua caneta e vocês fazem mais ou menos
Porque esse meu molde, ele é só uma base, ele não quer dizer que vai ser o molde. Vocês podem fazer de acordo com o molde de vocês. Só que vocês vão fazer duas partes iguais. Então, vocês vão dobrar novamente o papel de vocês e vão recortar. Lembrando que aqui, vocês vão deixar 5 centímetros aqui. E daí, aqui, nós vamos fazer o nosso redondo, porque vão ficar duas partes iguais. Então, cada molde, cada um que fizer, vai sair diferente um do outro. Que graça que fica. Então, assim ficou o molde de vocês. Olha como que tá o meu molde. Olha, parecido. Se quiser, vocês podem recortar mais um pouquinho. Então, nós vamos fazer um molde, cada uma vai fazer um molde, vai ficar um pouquinho diferente da outra, mas de qualquer forma, vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Você pega o tecido da estampa que você vai usar e nós vamos ter que cortar 2 com o nosso molde, 2 tecidos, mas eles terão que ser duplos. Então, nós colocamos aqui, você pode alfinetar e cortar, ou você pode riscar. Eu vou riscar e depois eu corto. Nós riscamos aqui, riscamos, lembrando que nós temos um molde, mas ele é apenas uma base, porque ele pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais curvado, não tem problema. Eu risquei, agora nós vamos recortar. Nós precisamos recortar 2 iguais a esse aqui. Eu vou recortar mais um. Você pode estar alfinetando. Agora, vamos abrir a parte de baixo. Vamos cortar essa parte embaixo. Vamos fazer 2 iguais esse aqui. E vamos à máquina passar uma costura. Agora, eu vou cortar mais um. E daí, vou à máquina passar uma costura faço uma costura de meio centímetro, tudo em volta. Vamos costurar os 2 e daí eu já volto para mostrar para vocês a sequência do trabalho. Aqui na máquina, nós começamos a costura, fazemos uma costurinha, deixando uma bordinha para nós ter certeza que não vai desfiar o nosso tecido. Muito bem, vamos costurando, fazendo as voltinhas e sempre verificando se o pano de baixo está reto, bem retinho com o pano de cima. O pano de baixo tem que estar retinho com o pano de cima. Aqui do lado avesso, eu passei uma costurinha para eu prender uma das minhas bases na outra, desse molde que eu fiz. Eu costurei aqui uma costurinha bem assim de 1/2 centímetros. Depois que eu costurei, eu peguei a minha tesoura e eu fiz uns piquezinhos, porque esses piquezinhos, ele me ajuda quando eu vou virar. Mas é um piquezinho, você não chega até a costura. Um cortezinho para você facilitar quando você virar do outro lado. Eu fui ao ferro, passei abrindo bem as minhas costuras. Abri bem as minhas costuras e agora eu já estou nos detalhes pronto para eu aplicar. Eu fiz isso nos 2. Passei bem passadinho e está aqui as nossas marcações de 5 centímetros. Nós vamos alinhar uma aqui e vamos alinhar o outro aqui. Mas eu quero lembrar vocês que estes detalhes, essas voltas, vocês podem fazer elas mais altas, mais baixas, lembrando uma montanha, lembrando uma nuvem, lembrando uma onda. Pode fazer mais. Primeiramente, vocês fazem no papel, depois vocês podem estar pegando um tecido reciclado que vocês tenham aí, um pedaço de cortina, vocês põem o molde, corta naquele tecido reciclado, faz a experiência de vocês, deu certo. Aí que vocês vão cortar no tricoline, num tecido melhor, para vocês não estar perdendo o tecido. Primeiro vocês praticam e depois vocês fazem no original, no que vocês vão usar nos seus panos de prato. Agora, então, amigas, depois que nós costuramos, que nós estamos com a nossa aplicação pronta, bem bonitinha, nós vamos pegar aquela base que nós marcamos os 5 centímetros e vamos colocar uma aqui,
bem aqui nesta base nós vamos colocar. Com o nosso pano de louça embaixo, nós vamos verificando. Ficar um tanto para um lado e um tanto para o outro. Se você cortou do tamanho da base, tudo bem, não vai ter problema nenhum. Aqui eu vou alfinetar uma, porque nós vamos à máquina e vamos costurar uma costurinha aqui de meio centímetro, para nós termos certeza que nós estamos pegando bem a nossa aplicação. Você pode alfinetar aqui, bem alfinetadinho, e depois você vai à máquina. Isso nós vamos fazer nas duas partes, na parte de baixo e na parte de cima. Este modelo, ele é bem rápido para nós fazer, e eu vou mostrar em outras cores que eu fiz, para vocês estarem vendo que lindo que eles ficam. Eu alfineto aqui, daí eu viro aqui e vou lá na minha máquina passar uma costurinha, começando uma costurinha mais larguinha deste lado e nessa parte de baixo também. Aqui está a minha marcação, eu vou alfinetar depois ele aqui e vou virar e vou passar a costura. Primeiro eu faço em cima e depois eu faço embaixo. Aqui na máquina eu vou passando uma costurinha, mas uma costurinha mais larga, para eu ter certeza que aqui está ficando bem preso meu detalhe na minha base. Então, eu passo uma costurinha mais larga, uma costurinha bem retinha, mas mais larga. E vou verificando, aqui tá alfinetado, mas a gente vai certificando que eles estão bem no lugarzinho que nós queremos. E vamos costurando. Peguei as duas faixas, as duas partes decorativas da nossa base, eu preguei, passando uma costurinha bem larga. Passei uma costurinha aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo também passei a costura. Nós abrimos aqui e nós verificamos em todos os lados, olhamos bem se está bem presinha a nossa faixa. Ela tem que estar bem presinha, verificamos bem. Está tudo bem bonitinho? Então, agora vamos aplicar ela no nosso pano de louça. Olha que graça. Então, aqui, nós pegamos o nosso pano de louça e vamos dobrar a parte do meio do pano de louça e a nossa faixa também. Nós vamos dobrá-la para encontrar o meio. Ótimo. Então, nós vamos pegar o nosso pano de louça e vamos virar para o lado avesso. E aqui está o meio do nosso pano de louça, aqui, que nós marcamos. A nossa faixa, nós vamos colocar a parte do meio aqui, aonde nós marcamos. Meio do pano de louça e a metade da faixa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar a faixa aqui. Direito da faixa com o avesso do pano de louça. Nós vamos alfinetar aqui e vamos aplicar ela aqui. Nós vamos alfinetar bem alfinetadinho, alinhando bem a faixa com o pano de louça. Eu vou alfinetar e vou passar uma costura, mas uma costura mais larguinha também. Aqui, como sobrou um pouquinho de tecido, eu vou cortar uma partezinha, porque aqui já está certinho e aqui o meio tá no meio do nosso pano de louça. Eu vou cortar uma partezinha aqui, quase nada, porque essa partezinha é a partezinha que nós vamos virar abraçando o nosso pano de louça. Eu tenho uma partezinha, vamos cortar mais retinho aqui. Agora, aqui, nós dobramos, abraçando o nosso pano de louça. E vamos alfinetar. Nós já estamos com o nosso pano de louça, com a parte de baixo quase pronta. Aqui também, nós dobramos, abraçando o pano de louça e alfinetamos. Agora, eu vou passar uma costura com retrocesso de meio centímetro aqui embaixo e já viro para mostrar para vocês. Passei a costura mais larguinha aqui na parte de trás, vou tirar os alfinetes e vou virar para mostrar para vocês. Aqui eu estou virando para a parte da frente. Viramos aqui para a parte da frente e aqui nessa parte de trás, nós podemos passar deixando retinho, mas eu vou passar deixando uma partezinha para trás. Uma partezinha para trás, e daí eu vou organizar aqui na partezinha da frente. Olha que gracinha que vai ficar. Vou passar assim, e aqui na parte da frente,
Essa parte é assim. Eu vou organizar tudo bonitinho, dobrando essas partezinhas para dentro, dobrando essa partezinha aqui para dentro. Eu vou organizar aqui também, dobrando assim, e vou passar uma costura tudo em volta aqui e já mostro para vocês. Então, lembrando novamente, vou organizar a parte de trás, vou organizar aqui na frente, vou organizar essas pontinhas aqui, dobrando elas tudo para baixo, bem organizadinho, e daí vou organizar o outro lado e já volto para mostrar para vocês como que ficou essa parte. Terminei de aplicar, olha, eu deixei a partezinha para trás, passei bem passadinho, organizei as partezinhas todas para dentro, aqui eu puxei para fora, dobrei, passei uma costurinha, olha, essa costurinha tem que ser bem fininha. Passei outra costura lá, deixei os fios mais compridos, eu dei 2 nó e embuti. Aqui também, eu vou dar para mostrar para vocês, 2 nozinhos e vamos embutir um nozinho e nós vamos colocar a nossa agulha e vamos embutir. Porque se nós fizermos retrocesso, com o tempo ele vai desfiando e se desmancha e fica marcado. E olha que graça a nossa costura atrás e aqui na frente. Nós cortamos um pedacinho da nossa linha, colocamos a nossa agulha bem no pezinho do nosso trabalho, aonde acabou, bem aqui. Passamos o fio na nossa agulha e puxamos para cortar lá dentro. Assim você pode, com as lavagens, não vai ficar desfiando e não vai desmanchar as suas costuras. Agora, lá dentro do nosso trabalho, eu vou puxar a minha agulha para levar a minha linha. Puxei, muito bem, aqui está. Puxamos bem puxadinho e cortamos. Aqui que nós cortamos. Assim, nós vamos fazer em todos os cantos. Olha que graça que fica. Isso eu faço em todos os cantos. Aqui na parte de baixo, você pode estar deixando solto. Olha que graça que está isso aqui. Mas também podemos passar uma costurinha bem fininha, como essa que eu passei ali. Então, eu vou passar a costurinha deste lado, bem devagar, com bastante calma. E depois passo aqui também, deixando os fios mais compridos, dando os nozinhos e embutindo. Acabamos a parte de baixo, passei a costura aqui, olha, bem fininha essa costura, só para prender. Na parte de cima também, passei a costura bem fininha. Agora, a nossa parte de baixo já está pronta. Olha a parte de trás, que graça que ficou. E aqui na parte da frente. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima do nosso pano de louça. Vamos virar o nosso pano de louça para o lado avesso e vamos pegar a nossa faixinha. A nossa faixinha, aquela faixinha de 4 centímetros. Vamos colocar ela aqui, vamos alinhar bem com o nosso pano de louça e vamos dobrar essa partezinha para frente e vamos alfinetar. Aqui também nós vamos dobrar e vamos alfinetar. E eu vou passar uma costura de meio centímetro com retrocesso. Costurei do lado avesso aqui a nossa faixinha, virei para o lado direito, coloquei as nossas pontinhas todas para fora, dobrei uma partezinha para dentro e passei uma costurinha bem fininha. Assim ficou pronta a nossa parte de cima do nosso pano de louça. O nosso lindo pano de louça está pronto. Olha que graça que ficou o nosso pano de louça. Então, este foi o lindo pano de louça que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Deus.